Doutor Frederico, o que são os transtornos obsessivos compulsivos, tão conhecidos como TOC? O transtorno obsessivo compulsivo também é um transtorno psiquiátrico que é subdiagnosticado. Achava-se que era um transtorno raro, mas atualmente nós temos percebido um aumento do número de diagnósticos desse transtorno, o que está causando alguma surpresa. Nesse transtorno, o que acontece é que o indivíduo é acometido por um medo que acaba se tornando uma compulsão, ou seja, ele é compelido a realizar algum tipo de ritual ou tarefa ou pensamento que alivie aquela sensação de insegurança ou que traga para ele uma sensação de controle. O transtorno obsessivo compulsivo está dentro do escopo dos transtornos ansiosos. A gente vê as manifestações mais comuns em transtornos de arrumação, de simetria, de limpeza, mas também são muito comuns os toques de pensamento, né? Muitas vezes o que o indivíduo tem é medo de agredir alguma pessoa, muitas vezes ele pode ter um pensamento inadequado, às vezes de cunho sexual, com algum familiar, algum pensamento do tipo incestuoso, e às vezes ele tem um pensamento de toque com alguma inadequação do ponto de vista religioso. Então isso é uma coisa que traz assim um sofrimento tremendo para o paciente, porque ele não consegue evitar que aquele pensamento venha, são pensamentos invasivos, são pensamentos indesejados, e ele não consegue impedir aquele pensamento, e então ele tem que realizar uma ação para que aquele pensamento alivie, ou para que ele volte a se sentir seguro, né? Então é uma obsessão com o pensamento e uma compulsão por fazer algo que traga alívio para aquele pensamento. Então, por exemplo, quando a pessoa que traz esse transtorno obsessivo compulsivo, pensando na questão da arrumação ou da limpeza, quando ela repete, porque há uma repetição, não é não só dos pensamentos, mas da ação também. Então, há pessoas que estão saindo, tem que voltar e conferir 10 vezes a mesma coisa. Quer dizer, quando ela faz isso, o sofrimento seria maior se ela não fizesse, por exemplo, né? O sofrimento talvez fosse maior se ela não fizesse, mas uma das formas de tratamento do toque é justamente fazer esse tipo de enfrentamento. Estamos atropelando não, né? Mas estamos adiantando um pouquinho, passando para uma das estratégias de tratamento, que é justamente fazer esse tipo de coisa, que é o enfrentamento. Não resistir ao pensamento obsessivo, deixar o pensamento vir e, em compensação, não realizar a ação, né? Então é muito difícil para a pessoa que tem o toque não realizar aquela ação que traria alívio, por exemplo. Eu preciso lavar as mãos toda vez que eu toco em alguma superfície. Então, se essa pessoa faz aquele ritual diversas vezes porque ela acha que ela está contaminada, essa estratégia do enfrentamento propõe isso, que você toque numa superfície e deixe a vontade de lavar a mão vir e você resiste. Então, no primeiro dia você resiste por 5 minutos e depois lava a mão. No segundo dia resiste por 10 minutos e depois lava a mão. E assim por diante. Então, a teoria desse tratamento é que, conforme você não lava as mãos e percebe que não acontece nada, que você não fica doente, que você não se contamina, você vai conseguindo ter mais domínio e vai conseguindo ficar mais tranquilo para manter as suas atividades cotidianas. Por quê? O problema do toque justamente é esse. Ele tem graus variados. Nos graus mais graves, ele não tem nada de lúdico ou cômico, né? Como a gente às vezes gosta de pensar, né? Sim. É uma mania que o sujeito tem, Sim. ele faz assim com o dedo. Então, às vezes, isso é tomado com um tom de gracejo, mas nos casos graves de toque, a limitação e o sofrimento são extremos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um toque por limpeza e ela acredita que os alimentos, por exemplo, estão contaminados, ela pode chegar a quadros de inanição, porque ela não consegue se alimentar daquilo. Está sempre sujo, está sempre contaminado. Uma pessoa que tem um toque de pensamento que o elevador do prédio dela vai cair e ela mora no 12º andar, ela vai ter que subir e descer de escadas, ela começa a não sair de casa, né? Então, nos casos graves, muitas vezes, além de medicação antidepressiva, né, os serotoninérgicos, que são o tratamento inicial, muitas vezes a gente precisa, inclusive, entrar com medicação antipsicótica, porque o pensamento fica próximo de uma psicose, fica próximo de um delírio, né? Uma crença de que aquilo vai acontecer, de que é uma coisa terrível e trágica vai acontecer se eu não rezar 10 Ave Marias, vai cair um avião, vai acontecer alguma coisa com a minha mãe. Então, esse pensamento mágico às vezes pode ficar tão intenso
que a pessoa fica envolvida nesse ritual durante dias, horas, né? Então isso mina toda a funcionalidade dela para a vida exterior. De modo que nos casos de toque grave, nós temos um transtorno que pode ser destruidor para a vida da pessoa. Eu posso imaginar. Agora, a gente pode ter o transtorno obsessivo compulsivo sem a ação só do pensamento? Por exemplo, estou aqui pensando na questão de pessoas que têm muitos ciúmes e que começam a criar situações, vai imaginando situações, vai acreditando naquelas situações. Claro, isso tem uma ação, porque a pessoa pode ficar perseguindo o outro, perguntando, indo atrás. Você pode ter um transtorno obsessivo compulsivo que diz mais respeito ao pensamento? Tem, pode sim. E, inclusive, esses mais comuns são aqueles que eu já citei inicialmente, né? Os transtornos obsessivos compulsivos de pensamento com cunho religioso, os transtornos obsessivos compulsivos de pensamento onde a pessoa sente medo de fazer mal para algum familiar, por exemplo, sente medo de fazer mal para alguém na rua, os transtornos obsessivos compulsivos de pensamento com conteúdo sexual inadequado. Eu tenho um paciente que ele assistiu um dia, um adolescente, que ele assistiu um dia um programa na televisão desses jornalísticos sensacionalistas, onde um outro adolescente havia sido preso por ter molestado uma criança. Então ele começou a ficar com medo dele molestar a criança. Então isso é uma espécie de toque. E ele não conseguia evitar isso. Então ele ficou com medo de sair na rua e ver uma criança e perder o controle e fazer alguma coisa. Sendo que ele nunca havia feito nada, não tinha histórico algum nesse sentido. Não tinha traumas, até onde se saiba, relacionados a isso. Muitas vezes pode ter um pensamento inadequado de cunho sexual com relação a algum familiar, por exemplo. Eu tenho medo de fazer alguma coisa com a minha irmã. Eu tenho medo de pensar alguma coisa com a minha mãe. Então isso é um sofrimento tremendo, porque é um pensamento extremamente inadequado, mas ele vem e aí pode ser que essa pessoa tenha que cumprir um ritual para que aquele pensamento arrefeça. Quando eu penso isso, eu tenho que pensar em Jesus para desligar esse mecanismo. Então a gente tem circuitos cerebrais que estão envolvidos no toque, que estão hiperativados, né? Então o córtex frontoorbital e o tálamo estão altamente envolvidos nisso, né? O tálamo, que reconhece uma situação como uma situação agressiva ou potencialmente perigosa, se eu tocar nessa superfície eu vou ficar contaminado. E o córtex orbitofrontal, que vai decidir se aquela situação é de fato perigosa ou não. Então esse circuito está hiperativado, é como se ele estivesse em curto-circuito, né? O tálamo reconhece uma situação de perigo e o córtex orbitofrontal não consegue distinguir se aquilo é um perigo real ou não. Então fica naquela situação de tensão ou medo. Ou seja, se eu não consigo distinguir, eu tenho que me precaver. Quer dizer, é como se a pessoa vivesse em constante perigo, né? É como se ela vivesse em constante perigo. Ela tem que estar vigilante de tudo, não é? Sim, e isso traz limitações tremendas, porque a pessoa fica envolvida naquele ritual. Às vezes, a gente tem um toque que a gente chama de toque latente. Olha, pode ser que ele não tome 10 banhos por dia, mas ele toma um banho de 2 horas para ele conseguir se sentir limpo. Você fala, fulano entra no banheiro e fica tomando aquele banho quente, fervendo, e ele fica 1 hora, 2 e não sai do banho. Quer dizer, ele tomou um banho só, mas é um banho de 2 horas, né? Aí eu não consigo sair de casa, porque eu preciso voltar para conferir, perdi o compromisso, né? Não consegui chegar a tempo. Então isso vai causando realmente essa sensação também de incompetência, essa sensação de inadequação. É um sofrimento tremendo. E o que, pelo que eu estou entendendo, caracteriza também o transtorno obsessivo compulsivo é a presença desses rituais, né? Sim. Né? As coisas vão tendo uma sequência, né? Então eu saio, eu volto, confiro, eu saio, eu volto, confiro. Tem um método, não é? Tem um método. E isso pode variar em gravidade, né? Eu preciso conferir 3 vezes para eu conseguir sair. Não é um número alto, às vezes a pessoa confere 3 vezes e pronto. Mas muitas vezes isso pode se agravar. Eu preciso conferir 15 vezes, preciso verificar 16 vezes. Tenho que lavar as mãos. Toda vez que eu toco em qualquer coisa, eu preciso lavar as mãos, né? É uma pessoa que não sai de casa. E isso tudo, né, falando em toque relacionado à higiene e limpeza,
Agora, na pandemia, isso Eu ia perguntar sobre isso, sobre a questão da pandemia. Estão explodindo os casos, porque de fato a gente tem que ter mais cuidado atualmente com essa contaminação. Então, para um indivíduo que já é sensibilizado para desenvolver toque ou que já tinha um toque antes, o cenário atual está sendo devastador, está exacerbando demais esses sintomas. E a gente estima que um paciente que tenha toque, até ele conseguir pedir ajuda, existe um período de latência de mais ou menos 8 anos até essa pessoa conseguir procurar ajuda adequada. Então ele fica 8 anos sofrendo desde o início dos seus sintomas até que de fato alguém note que ele precisa de ajuda ou ele mesmo diga, olha, eu não suporto mais ter esse tipo de pensamento, eu não suporto mais esses rituais, e aí ele consegue procurar ajuda. Então é uma coisa que traz uma alta desfuncionalidade e é uma coisa que precisa também de atenção para que o diagnóstico seja feito e essa pessoa volte a ter restituição da sua saúde mental. Porque, pelo que eu entendi, a emoção prevalente no transtorno obsessivo compulsivo é o medo, né? É o medo. O medo é a emoção prevalente. Sim. E a ansiedade, né? Sim, o medo de que aconteça alguma coisa trágica, né? De que eu me contamine, de que alguém da minha família padeça, né? Ou pereça, porque eu deixei de realizar algum tipo de ritual. Então os pensamentos são assim, catastróficos e de ruína. E então os rituais vêm, né? As compulsões vêm para aliviar esse tipo de pensamento. Em alguma medida pode ser que eles aliviem de fato. Nos casos graves, não há esse alívio. A pessoa fica presa no ritual, não consegue obter alívio e não consegue funcionar, justamente porque ela precisa ficar realizando vez após vez aquele comportamento para que ela sinta algum tipo de segurança e muitas vezes essa segurança não vem. Então é importante a gente reafirmar isso. O toque não é uma mania, né? Sim. Não é, meu pai senta só naquele canto do sofá em dia de jogo, porque se ele não sentar lá, o time não ganha, né? Não pode gritar gol antes do gol, porque senão a bola não entra. É diferente você ter uma mania, né? De um caso de toque. Sim. Quando eu chego em casa eu preciso colocar minha chave e meu celular na mesinha do criado mudo, né? É uma mania minha. Tudo bem, manias e rituais, alguns rituais, todos nós temos. Sim, claro, né? Claro. Mas isso é uma coisa que não traz prejuízo e não traz disfuncionalidade, né? Desadaptação. Desadaptação. E no toque, sim. E acho que nesse período, pessoal, de pandemia, o número, né, de casos diagnosticados tem triplicado, eu acho. Eu dei uma lida sobre isso, tem sido um número alto. Tem sido um número, né? Tem sido um número muito alto. A Organização Mundial de Saúde está colocando o toque dentre os transtornos mais diagnosticados nesse período. Então a gente precisa ter um bom senso, né, para diferenciar o que é você ter uma preocupação, um cuidado, né, prestar atenção, do que viver o dia inteiro com medo, né, de alguma coisa. Exatamente. Né? Quem está o dia inteiro limpando superfícies, passando álcool gel muitas vezes aí nos seus alimentos, se higienizando muitas vezes ao dia, né? Enclausurado em casa de uma maneira em que não sai nem para fazer as atividades essenciais, vale a pena ter sensibilidade. Se você tem alguém na sua família passando por um momento assim, ou se você mesmo está passando por alguma coisa semelhante a isso, é preciso ter sensibilidade para buscar ajuda, porque pode ser que você esteja sofrendo com um transtorno obsessivo compulsivo ou alguém que você conhece. É preciso entender que uma pessoa que está fazendo esses rituais, ela não é uma pessoa que está com má vontade, está com frescura, ela não é uma pessoa que faz aquilo porque ela quer. É muito importante entender isso, né? Se você está vendo, muitas vezes o toque é comum em crianças, né? Então, preciso entender que essa pessoa não está fazendo aquilo porque ela quer. É uma coisa que de fato gera muito sofrimento se ela não realizar o ritual. Então, é preciso ter a sensibilidade de observar esses sintomas, esses sinais, para que a ajuda seja oferecida. Sim, muito bem. Obrigada, doutor Frederico.